E aí, pessoal? Hoje a gente vai desvendar uma força super misteriosa que está em todo lugar, o tempo todo, mas que a gente não consegue ver. Vamos falar sobre a pressão atmosférica. Para começar, vamos pensar no mistério. Por que será que quando tem um jogo de futebol lá em um lugar bem alto, os jogadores parecem se cansar muito mais rápido? Ficam com falta de ar, correm menos? O que será que acontece? Pois é, e não é só com atleta não, viu? Qualquer pessoa que sobe uma montanha muito alta sente essa dificuldade para respirar. É um baita desafio. Mas qual é a explicação para isso? Para a gente entender esse mistério, primeiro a gente precisa imaginar uma coisa meio maluca. Nós vivemos no fundo de um oceano gigante e invisível. Esse oceano invisível tem nome, é a atmosfera. Pensa nela como se fosse um cobertor gigante feito só de ar, que envolve o planeta Terra inteirinho. E o que segura esse cobertor no lugar é a força da gravidade. E o mais interessante é que, mesmo a gente não vendo, todo esse ar tem peso. É isso mesmo, o ar pesa. E esse peso todo tá aí, fazendo uma força em cima da gente o tempo todo, sem a gente nem perceber. Tá, então a gente já sabe que o ar tem peso. Mas será que esse peso é igual em todos os lugares? Essa força que o peso do ar faz em cima de tudo é o que os cientistas chamam de pressão atmosférica. É como se fosse o aperto que o ar faz na gente. E olha só que legal essa imagem para entender a diferença. Imagina que tem uma coluna de ar em cima da sua cabeça. Se você está na praia, em Santos, que é no nível do mar, essa coluna de ar é enorme. Agora, se você está em São Paulo, que é uma cidade mais alta, a coluna de ar em cima de você é menor. Então, a lógica é bem simples. Em um lugar baixo, tem mais ar empilhado em cima. Então, a coluna de ar é mais pesada. E mais peso significa o quê? Mais pressão. Já lá no alto, a coluna de ar é menor, mais leve. E a pressão também é menor. Ok. Entendi. Lá no alto a pressão é menor. Mas o que isso tem a ver com a falta de ar dos jogadores de futebol? Como assim o ar fica ralo? Aí que tá o pulo do gato. Com menos pressão empurrando, as moléculas de ar, incluindo as de oxigênio que a gente precisa para respirar, ficam mais soltas, mais espalhadas umas das outras. Exatamente. O ar fica menos concentrado, mais ralo. Isso quer dizer que em cada puxada de ar que a gente dá lá no alto de uma montanha, vem menos moléculas de oxigênio para o nosso pulmão do que se a gente estivesse respirando na praia. E é claro que o nosso corpo sente essa diferença na hora. Quando o corpo recebe menos oxigênio, ele precisa trabalhar muito mais para conseguir energia. E esse esforço extra causa dor de cabeça, tontura, cansaço. É o famoso mal da altitude. Para tentar compensar, o cérebro manda o coração bater mais rápido e a gente respirar com mais frequência. É uma tentativa do corpo de pegar mais oxigênio. Só que esse esforço todo cansa e acaba causando todos esses sintomas. Pronto, mistério resolvido. Agora vamos só juntar todas as peças para a gente não esquecer mais. Vamos lá, o ar tem peso e isso cria a pressão. Quanto mais alto a gente sobe, menor é a coluna de ar, então o peso e a pressão diminuem. Com menos pressão, as moléculas de oxigênio se espalham e o ar fica ralo. E com o ar ralo, a gente respira e recebe menos oxigênio. Simples, né? Uma coisa leva a outra. Para fechar, fica uma última pergunta no ar. Sabe quando a gente está num avião, subindo ou descendo, e a orelha entope? Será que isso também tem a ver com a pressão atmosférica? Fica aí a reflexão.